Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto, pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto, sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? E que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado? É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive 3 dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o necrotério, porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer. E, em segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do UTI, porque ela tinha gente por ela, tinha autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. No outro dia queriam me botar no necrotério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do UTI, esperando e aguardando Jesus. Chamavam ela de louca. Ela dizia que não estava louca, estava consciente. Deus ia fazer além daquilo que nós pensamos, então ela estava certa. E os médicos insistiam muito com ela. Inclusive chegaram a dizer para ela assim: mas qual é o seu futuro com um homem desse dentro de casa? Se fosse acontecer esse milagre aí que você está dizendo, que ele vai ressuscitar, que vai viver, se ele voltar como você diz, se por acaso acontecesse aí, que não vai acontecer, qual seria o teu futuro com um homem desse dentro de casa? Não vai enxergar mais, não vai falar mais, não vai ouvir mais, vai ficar com o corpo destruturado. Qual é o seu futuro? Ela disse: não, Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, faz além daquilo que nós esperamos. Então ela não permitiu e deu ordem para eles que não tocasse no meu corpo e não tirasse dali sem ordem dela. Bem, irmão, enquanto a minha esposa debatia com os médicos pelo meu corpo, que eles queriam me pôr no necrotério, Jesus descia do céu num raio de luz, numa nuvem de glória, dentro do UTI, e mandou eu destruir a morte em mim mesmo. Chamou-me pelo meu nome e disse: destrói a morte, Adão. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão para tocar na morte. Jesus me disse pela 3ª vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Se desmanchou, derretia como cera, se desmanchou em cascão, pó de vidro vermelho, e eu fiquei livre da morte. E aí Jesus me disse: vem comigo. E eu fiquei de pé. À esquerda da minha cama estava outro ser de branco, que eu não vi o seu rosto. O piso do UTI era pura glória, puro ouro cristal, os médicos caminhando no meio da glória. Eles não viam Jesus, não me ouviam, não ouviam nós que estava ali. E eu fiquei de pé. Jesus disse para mim: vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse: mas como eu sou 2? Eu estou em 2, o meu corpo está deitado e eu estou de pé. Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava num corpo de glória. Olhei para Jesus e digo: mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco, Jesus parou, e eu também. Jesus se virou para mim e me disse: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. Dali Jesus dobrou à direita. Começamos a andar, saímos fora do UTI. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo.
E foi escurecendo, foi ficando difícil. E fomos indo, cada vez pior o caminho. Tranqueira, pedrões, espinho, tudo quanto era tranqueira. E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas. Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz. Eles viam a luz de Jesus e se sumiam. E se fomos muito longe da terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão. Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também. Ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio, em formato, cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo carimbento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração compridos, unhas compridas como fogo, esqueletizada aquelas unhas. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi os homens-monstros, milhares de homens-monstros que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim, esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados, cabeça de urso, cabeça de tigre, cabeça de leão, mãos e pés do mesmo espécie de feras que eu disse. Mas não era o que eu pensei. Jesus me esclareceu. Jesus disse assim, não, esses que tu vê como monstro são os que blasfemaram contra o meu espírito. E tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas. O sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam-lhe garfo com fogo. O grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E levantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas. E abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem brabo discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. Aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, um slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra. Mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles. Os casais cristãos tu divide, põe ciúme e inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param, e começam a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe, e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio.
mas é difícil acertar. Então ele estava recebendo essas ordens. E ele disse assim: faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito que estremeceu os abismos. E abriu-se 2 túneis de banda do oeste e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos, de tanto demoninhos pequenininhos, ruim, maus, boca de fogo, olhos de fogo, um chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que doía nos ouvidos. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse: ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demôniozinhos ficaram no inferno, em festa de orgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte e Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito. Um das tecnologias é o aparelho de televisão, e inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vou abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão, tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles, e destes nós não temos mais medo. Os seus nomes já figuram aqui no inferno, estes já são nossos. E também em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, um grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra, tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes, tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata, é o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos, e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive, quando forma aquele temporal,
que vem aquelas nuvens negras por baixo, assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali, arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas, só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra com os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Isto aqui, irmão, é um alerta para as igrejas, para os crentes que muitas vezes deixam de orar, sendo que tem grandes oportunidades de servir ao Senhor, não é? Exatamente, irmão. Então, Aria levantou o demônio Iemanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão dos demônios. E qual mais queria apresentar a sua obra, o seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal, aonde está a imundícia podre, o odor de milhares e milhares de anos, as almas caindo no meio, os demônios serpentes rodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo, e as almas caindo no meio do poço do lamaçal. E então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem em vir para cá, foste fornicário da terra como nós, desobedeceste o teu Deus lá, aqui tu vais sofrer como nós. E espirravam fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas, e elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, erguiam para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam uma sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. O que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpentes iam atirando lá do lamaçal. E outra fila de demônios que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. E eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes, qual era o nome que tinha aqui na terra, e eles saíam, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa, para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram.
E quem vai para o inferno de lá não volta mais a incorporar em ninguém, aos demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano.